Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite, em nome de Jesus. Tem uma palavra que o Senhor me deu, que eu tenho absoluta certeza que vai ser bênção para você e para mim. Aliás, essa palavra que eu vou ministrar a você nesta noite é uma palavra que eu tenho buscado essa palavra, viver isso, desde que nós começamos nosso ministério. Então eu vou te ensinar alguns segredos nesta noite, algumas coisas de Deus para a tua vida, para a tua prática de vida. Mas antes eu queria compartilhar duas coisas que faz parte dos avisos, mas eu gosto de dar desses avisos, então eu não deixo ninguém dar. O pastor Marcelo não deu porque eu não deixei todos os domingos nos domingos e nas quintas sou eu que dou esse aviso. Estamos chegando no final do ano, tem o Natal, a festa aí que o mundo faz, né, do nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu nesta época, mas como a palavra Natal quer dizer nascimento, então nós sabemos que o mundo está comemorando alguma coisa. Nós comemoramos o nascimento de Jesus. Então vamos festejar com a nossa família, mas sabemos que ele não nasceu nessa época. Então não fique debaixo dessa opressão que existe sobre o mundo, de ter que dar presente. Se você tiver que dar presente para alguém, faça isso na tua liberdade, no amor, na alegria, e não debaixo de depressão, de angústia, de obrigação, de todo e qualquer peso que o mundo coloque sobre a sua vida. Faça isso com alegria e sem nenhum tipo de escravidão sobre você, porque essa é uma festa que foi totalmente planejada pelo homem. Até o Papai Noel é vermelho porque a Coca-Cola mudou ele, né? Porque ele era verde. Graças a Deus que a Coca-Cola mudou ele para vermelho, porque verde ninguém ia aguentar, né? Quem ouviu entende, né, Tita? Quem escutou entende isso. De qualquer forma, é uma festa que o mundo não sabe o que está comemorando, assim como na Páscoa, que é uma festa cristã, substituiu-se a pessoa de Jesus pelo coelho e agora substitui a pessoa de Jesus por um velhinho bonzinho, que parece que é até mais bonzinho que Jesus, mas não é. Jesus Cristo é Deus e Ele que veio para morrer por nós. Não nasceu da maneira que o mundo imagina, nasceu como um cordeiro para morrer por nós. Então, nós celebramos Jesus. Amanhã, vá para a casa da sua família, passe com ela, chame a família para estar junto, coma juntos, celebrem, orem pela sua família, sem impor nada, sem brigar com ninguém, tenha uma festa abençoada, amém? No final do ano, dia 31, que é a passagem de ano, venha para a igreja, muda o teu costume, traz a tua família para a igreja, né? Se você não vai estar aqui, como muitos acabam viajando, vá para uma igreja se você não estiver aqui, porque dia 31 é dia de nós estarmos dentro de uma igreja, nos ajoelharmos, quando faltar 5 minutos para meia-noite, nós nos ajoelhamos, agradecemos a Deus pelo ano que passou. Muitos gostariam de estar na igreja e não conseguem nem estar na igreja, e vamos adorar a Deus pelo ano que chegará, que vamos estar iniciando. Então convido você para estar aqui, que horas que vai ser? 9h30, 9 horas ou 9h30? 9 horas. 9h30, 21h30, nós nos encontraremos, celebraremos, adoraremos, testemunharemos. É um culto de adoração, uma pequena palavra e um tempo de oração. Aí a gente sai e vamos para a casa de alguém. Eu vou lá para a sua casa, comer na sua casa, espero que você tenha feito uma coisa boa. Aí eu levo também o que eu fiz, que também vai ser coisa boa. A gente se reúne, temos que nos reunir, tem que estar na casa de alguém, né, Almir? Tem que comer na casa de alguém. Só os velhinhos que não fazem isso. Os velhos, quando saem daqui, eles vão para casa dormir. Então, se serviu para alguém, né? Está na hora de você ter um espírito mais jovem e ir para casa de alguém. Então ninguém vai para casa dormir. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão César, presbítero, graças a Deus, fez uma punção hoje e não encontraram nada nessa punção, a não ser uma mancha que não significava nada. O médico disse que não tinha nada. Estamos acreditando que Deus está fazendo milagres na vida dele e continuamos orando pela vida do nosso presbítero amado, em nome de Jesus. Minha oração é que ele vá para casa agora para poder passar as festas com a família e que o ano de 2022 ele possa caminhar totalmente curado no poder de Deus, amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1.
A minha filha falou assim para mim: pai, você tem que levar a tua garrafinha bonita de água para você tomar lá na igreja. Porque você fica colocando essas garrafinhas. Eu falei: mas Cristiano Ronaldo também faz isso. Só que o que ele ganha com uma garrafinha de água, na verdade, só de mostrar, a gente não ganha nada mostrando garrafinha de água aqui, né, Almir? Mas tudo bem. A mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite está em Jó capítulo 1, e eu quero falar com você hoje sobre a bênção e o meu esforço. Fale comigo: a bênção e o meu esforço. Eu quero ensinar você algo que talvez você não saiba, ou se você sabe, que você renove as suas forças nesta noite. Fale novamente: a bênção e o meu esforço. Eu quero ler com você Jó capítulo 1, mas eu vou ler a partir de um versículo. Até chegar nesse versículo eu vou contar para você algumas coisas que estão acontecendo aqui. Eu não sei se você já pensou nessa história de Jó. Você sabe como que é a história de Jó? Você sabe como ela se desenvolveu? Geralmente a gente fica preso no capítulo 1 e 2 de Jó, naquele momento de sofrimento, de ataque de Satanás sobre ele. Mas vamos compartilhar um pouquinho dessa história e vamos pensar um pouquinho, tá? Essa história começa com uma assembleia no céu. Está acontecendo uma reunião no céu. E nessa reunião do céu estão os anjos com o Deus Todo-Poderoso. E nessa reunião que o Senhor chamou os anjos, não sei se para prestar contas, ou para entregar um relatório, ou para falar do que estava acontecendo sobre a terra, ali entram os anjos de Deus e se reúnem ali com o Senhor, aquele que criou os céus e a terra. De repente entra nessa história um anjo chamado Satanás, e por causa da entrada desse anjo naquele lugar, a história de um homem muda. Nós não sabemos o que aconteceria se Satanás não tivesse entrado nessa história. Provavelmente Jó não tivesse sofrido tudo que ele sofreu. Mas porque Satanás entrou naquela história, a história de Jó mudou. Mas diz a palavra de Deus no capítulo 1 que Jó era um homem extremamente temente a Deus, íntegro. O versículo 1 fala um pouquinho da sua origem, fala dos seus filhos, do capítulo 1 até o versículo 6. A palavra de Deus diz que Jó era um homem tão íntegro, tão temente a Deus, tão justo, que ele sacrificava para os seus filhos. Ele olhava os seus filhos, ele tinha 7 meninos e 3 meninas, e ele olhava para os seus filhos e ele falava: de repente algum deles pecaram, e eu vou sacrificar, porque eu tenho que santificar os meus filhos. E ele fazia holocaustos pelos filhos. Jó era um homem muito temente a Deus. E essa história é uma história verdadeira, não é uma historinha, é uma história verdadeira. Algumas pessoas falam assim: o livro de Jó é uma fábula. Não é não, porque quando você lê lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 12, o próprio Deus cita o nome ali de Noé, cita o nome de Daniel e de Jó, os 3 nomes juntos. Então, se Jó foi uma fábula, como alguns teólogos mundanos dizem, então Daniel também é uma fábula, e eles acreditam realmente que Daniel é uma fábula, porque eles não acreditam que Daniel passou por tudo aquilo. E Noé também é uma fábula, e para eles também Noé é uma fábula, porque não acreditam no dilúvio. Mas se Deus citou esses 3 nomes em Ezequiel, é porque esses 3 nomes são verdadeiros. E não só no Velho Testamento aparece o nome de Jó, mas também no Novo Testamento, o próprio Tiago fala de Jó. Então Jó foi uma pessoa física, que viveu mesmo na terra. Um homem temente, um homem que sacrificava pelos filhos. Mas de repente tem essa assembleia no céu, tem essa reunião lá no céu, e por causa dessa reunião lá no céu, a história de Jó vai mudar. A história de Jó muda. E eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 6 do capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aqui muda a história de Jó. Se Satanás não tivesse entrado nessa reunião, talvez a história de Jó não tivesse acontecido dessa maneira. Mas eu quero que você preste atenção, porque a palavra de Deus ela é cheia de detalhes. Diz assim: um dia o quê? O dia
em que os filhos de Deus, aqui os anjos, se apresentaram perante o Senhor, ou seja, se apresentaram com um determinado objetivo, apareceu também Satanás. E a palavra de Deus diz aí que Satanás apareceu, o quê? Finalzinho. Falei novamente, apareceu o quê? Entre eles, fale comigo, entre eles. Você sabe que essa proposição, quando ela é usada, muitas vezes quando ela é usada no português, é para fazer a distinção de alguma coisa, mas aqui, quando Satanás aparece entre eles, é como se Satanás tivesse entrado naquela assembleia disfarçado, como se ele tivesse entrado no meio dos anjos, porque ele é um anjo, e ele entrou entre eles, entrou numa reunião que não era dele, entrou num lugar que não era para ele estar. Só que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, fale comigo, o Deus Todo-Poderoso, amém, glória a Deus, o Deus que não deixa passar nada, o Deus que enxerga tudo, aleluias, um Deus que tem olhos acima dos nossos olhos, um Deus que pode ter uma multidão, mas Ele sabe quem é cada um, é um Deus que quando olha, Ele fala assim, eu estou olhando todos, mas eu sei quem é quem, e Satanás entrou ali escondido, né, entre eles, e o Senhor faz uma pergunta bem simples e séria, sem muita conversa. Versículo 7, o Senhor Deus diz assim, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde você vem? De onde você vem? Porque eu sei de onde estão vindo todos eles. Eu sei de onde estão vindo todos os meus anjos, mas de onde você vem? Eu quero te fazer uma pergunta, vocês acham que Jesus, o Senhor Deus sabia de onde Satanás estava vindo? Lógico que sabia. Mas aqui o Senhor quer nos revelar o que está acontecendo. Então o que está sendo escrito aqui, não é porque Deus não sabia, mas é porque nós precisávamos saber. E Satanás fala assim, olha, eu vim de rodear a terra e passear por ela. E essa palavra passear, no original quer dizer assim, como um nômade, sem projeto, estou andando por aí. Satanás novamente tenta enganar Deus. Ele diz assim, eu estou passeando pela terra, e eu como um nômade, sem projeto nenhum, sem objetivo nenhum, eu estou andando por aí. Estou andando, mentiroso, pai da mentira. No teu português aí está escrito passear por ela, mas ali não é passear não, é perambulando, seria a melhor palavra a ser colocada aí, seria perambulando pela terra, como um retardado, como um louco, sem propósito, sem objetivo. E Deus fala assim, eu sei que você não estava fazendo, você estava olhando o meu servo Jó. Você estava olhando o meu servo Jó. E você viu que ele é justo, que ele é íntegro, que não tem ninguém na terra que nem ele. Você viu isso. Mas Satanás é atrevido. Fale comigo, ele é atrevido. E aí ele diz assim, versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, teme a Deus. Debalde aqui quer dizer de graça, né? Não é de balde, com balde na cabeça, debalde é de graça. Porventura Jó de graça serve o Senhor? Que coisa, hein? Olha que colocação de Satanás. Você sabe que tem 3 formas das pessoas servirem a Deus, né? E Satanás sabe disso. E ele vai assim, por acaso Jó de graça te serve? Porque você sabe que tem gente que serve a Deus pelo medo, não é verdade? Tem gente que vive uma santidade porque tem medo o quê? De ir para o inferno. Faz as coisas para Deus com medo de ser julgado. Tem outro grupo de pessoas, e Satanás sabe tudo isso, tem outro grupo de pessoas que fazem as coisas para Deus por interesse, buscando receber algo, buscando ser reconhecido por algo, para que Deus o reconheça, o veja, e assim traz prestígio, traz honra. Mas tem uma terceira forma de se relacionar com Deus e servir a Deus, que é pelo amor. É pelo amor. E Satanás quis acusar Jó e falou assim, você acha que ele te serve, não é pelo interesse, não é pelo medo? E Deus falou assim, não, você está enganado, ele me serve pelo amor. E agora eu vou parar a história aqui, porque não é sobre isso que eu vou pregar.
Eu vou parar a história aqui, porque você sabe o que vai acontecer. Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó tem. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, um monte de animais, juntas de bois, 7 meninos morrem, 3 meninas morrem, suas famílias, e Jó, por último, fica doente, numa enfermidade terrível, que Satanás só não tira a vida dele, porque Deus não deixa, e a história agora vai se prolongar assim, até o capítulo 42, vamos para o capítulo 42, que é sobre ele que eu quero pregar nesta noite. Chegaram no capítulo 42? Quando nós chegamos no capítulo 42, Jó já tinha perdido tudo. E diz assim o versículo 10, onde eu quero caminhar com você. Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Fale comigo assim: mudou a sorte de Jó. Eu vou continuar lendo aqui algumas coisas para te dar um pouquinho mais de informação, porque às vezes a gente passa por algumas coisas e a gente não percebe. Então vieram a eles, versículo, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele e em sua casa, e se condoeram com ele e o consolaram, presta atenção, e o consolaram de todo o mal. O quê? Que o Senhor lhe havia enviado. Aqui é uma coisa tremenda na palavra de Deus. Isso aqui era o sentimento de toda a família. O sentimento da família foi um julgamento errado. Deus fez isso com Jó, mas nós sabemos que não foi Deus. Porém, Deus, na sua poderosa manifestação em inspirar um homem, deixou aqui registrado como é que as pessoas viram o problema. Fala para o teu irmão assim: nem todos entendem o que está acontecendo na nossa vida. É fácil julgar, não é fácil? Sim ou não? Mas nem todos entendem o que acontece na nossa vida. Aqui a família de Jó olhou assim: viemos nos alegrar com você, trouxemos um pouquinho de dinheiro para você, trouxemos bens para você recomeçar a tua vida, porque Deus pesou a mão contra você. Foram os amigos de Jó, pensavam isso também. E termina o versículo dizendo assim: que o Senhor lhe havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Então, Jó recebeu algumas coisas, porque ele não tinha nada. Rodrigo, ele perdeu tudo. E agora, deram para ele algumas coisas. O que deram para ele? Deram algum dinheiro, deram alguns animais, deram um anel de ouro para ele, de restituição no sentido de honra. E aqui eu quero caminhar com você nesta noite, entre a bênção e o meu esforço, a bênção e o que eu preciso fazer para que essa bênção se manifeste na minha vida. A visão errada da família estava aqui presente, mas Deus trouxe o que Jó precisava para começar a sua vida. Trouxe por meio de uma visão errada da família, trouxe a bênção, deram um dinheiro para Jó começar. E Deus então vai mudar a sorte de Jó. Fale comigo, vai mudar a sorte de Jó. Como é que Deus mudou a sorte de Jó? Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar, nós precisamos pensar. Versículo 12, me ajude aí. Como é que Deus mudou a sorte de Jó? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Como é que Deus abençoou Jó? Como é que Deus mudou a sorte dele? Abençoando ele, amém? Amém? Deus abençoou. E agora a gente lê aqui em versículos muito simples, olha só. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter
14.000 ovelhas. Então, se ele teve 14.000, é porque ele antes tinha 7.000. Vou terminar de ler tudo. 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. O Senhor deu tudo o dobro para Jó. E a Bíblia é tão perfeita, fala para o teu irmão, a Bíblia é tão perfeita. A Bíblia diz que o Senhor deu tudo em dobro para Jó. Então ele tinha 7.000, no capítulo 1, ele tinha 7.000 ovelhas e agora ele estava com 14. Se você for olhar lá, ele tinha 3.000 carneiros e agora passou a ter 6. 500 juntas de boi, agora ele passou a ter 1.000. Ele tinha 1.000 jumentas, tinha 500 jumentas e agora ele passou a ter 500. Só que quando ele tinha 7 filhos, meninos e 3 meninas, agora ele volta a ter 7 filhos meninos e 3 filhas meninas. Aí você vai perguntar assim, mas por que Deus não deu 14? Porque os 7 que ele perdeu, ele nunca perdeu, sempre serão deles. Ele teve filhos. Filhos não é como bicho que desaparece. Filhos estão eternamente com o Senhor. Então ele teve o dobro de filhos. Porque filhos ele nunca perdeu. Está entendendo? Os animais ele perdeu, Deus deu o dobro. Os filhos morreram, mas eles continuam na presença de Deus, estão vivos. Então agora Deus só dá mais 7, porque é o dobro. 7 meninos e 3 meninas. Mas eu quero ainda caminhar com você, e antes de eu te ministrar, eu quero que você continue pensando, como é que Deus abençoou esse estado de Jó? Eu quero que você pense um pouquinho, porque nós estamos lendo aqui o versículo, e quando eu leio o versículo 12, diz assim, abençoe o último estado de Jó. Muito bem, você já foi abençoado por Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta, você já foi abençoado por Deus? Sim? Sim? Tá, então agora o que você está fazendo com essa bênção? Vamos lá, pessoal, vamos pensar. Como é que um homem que não tem nada, de um dia ele recebe um pouco de ovelha, um pouquinho de camelo, quanto tempo que ele precisa ter para ter 14.000 ovelhas? Faz a conta. Vamos imaginar que ele tenha tido 12 ovelhinhas, que alguém tenha dado dinheiro para ele, ele comprou 12 ovelhinhas, só 12. Tudo bem? Vamos fazer a conta? Eu tive que olhar no Google, e no Google me ensina que as ovelhas podem parir 2 vezes por ano. Já é um bom negócio, certo? Mas vamos lá. Como é que ele saiu de 10, 12 ovelhinhas e vai parar em 14.000? Quanto tempo que ele precisou para fazer isso? Então, as 12, no primeiro 6 meses, vai dar mais 12, são 24. Agora, as 24 vão parir e vão virar 48. No primeiro ano, ele de 12 passa para 48. Quantos anos que ele precisa para chegar nas 14.000? Eu fiz as contas para você. Pelo menos de 6 a 7 anos. Fale comigo, abençoou o Senhor a Jó. Agora, como é que Deus o abençoou? Dando a ele capacidade para produzir, para fazer. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você acha que um homem faz nascer 14.000 ovelhas? Eu vou te ensinar como. Ele disse assim, Deus está me abençoando, vou ficar em casa e elas vão começar a se reproduzir sozinhas. Foi assim? Eu quero te fazer uma pergunta, quantas noites Jó teve que ficar do lado de uma ovelhinha que estava parindo e ele não sabia se ia sair primeiro as patas ou a cabeça? E que ele teve que ajudar no parto? Quantas noites? Quantas vezes ele teve que ficar ajudando com seus funcionários? Nós estamos falando só de ovelhas, porque você tem que se lembrar que tem os bois, os camelos, as mulas.
Fale comigo, abençoou o Senhor a Jó. Bom, e o esforço disso? Como que você acha quando Deus te abençoa? O que Ele espera que você faça? Que você fique olhando? Ou que você se esforce para que isso aconteça? Para que a bênção realmente se manifeste na sua vida? Muito bem, então você já está fazendo aí um cálculo de tempo. Bom, ele tinha 7 filhos, meninos, e 3 meninas. Quantos são ao total? 10 filhos. Quanto tempo você acha que um homem tem 10 filhos? No mínimo 10 anos. Lembra, os nossos avós tinham filho um atrás do outro, não é verdade? Nem parava de mamar o primeiro, já vinha o segundo. A mulher já ficava sem leite, porque já ficava grávida, já não tinha mais como amamentar o outro, porque já acabava o leite. Era assim no passado, lembra? Pergunta para sua avó que era assim. Jó agora vai ter 10 filhos novamente. Quanto tempo demorou para ter os 10 filhos? No mínimo 10 anos. E pode imaginar se isso foi algo tranquilo para Jó? Porque olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Vamos ler até o final do texto para que eu possa te trazer algumas informações. Também teve, versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas, outros. Chamou o nome da primeira Gemina, e a outra Quesia, e a outra terceira Queren-Hapuk. E toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus filhos. Agora continue. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então, depois que tudo que aconteceu, depois que todos os filhos nasceram, depois que todos os animais estavam ali, que ele estava próspero, ele ainda viveu 140 anos. A maioria dos teólogos acredita que quando Jó ficou doente, ele tinha 70 anos, então Deus vai dar o dobro também de vida para ele, então ele vai morrer com 140, então ele tinha 70. Esse é o cálculo, não sabemos se essa é a verdade, mas é o cálculo. Então agora imagine, ele tem 70 anos e vai ter 10 filhos. Foi fácil? Ele teve que se dedicar nisso ou não? Teve que se esforçar nisso ou não? Imagine, o Simon só tem 4, ele não está aqui. Quando ele acha 1, ele perdeu 2. Quando ele acha 2, ele perdeu 3. Imagine 10, tudo pequenininho. Porque agora Jó vai viver 140 anos e ele vai se tornar tataravô, até 4ª geração. Ele é pai, passa a ser avô, passa a ser bisavô, passa a ser tataravô. 4 gerações ele vai ver em 140 anos. Eu quero que você comece a pensar, porque a gente termina o livro de Jó e olha assim, Deus multiplicou tudo que ele tinha, mas eu quero que você entenda, teve esforço nisso ou não? Porque só aparece isso, e Deus abençoou o último estado de Jó. E agora eu quero saber o seguinte, tem uma bênção sobre a sua cabeça? Sim ou não? E o que você está fazendo com ela? Porque com certeza, irmãos, com certeza, de alguma forma Deus deu uma visão para Jó. Quando ele recebeu aquilo que ele recebeu da sua família, que foi o start para todas as coisas, ele olhou e falou assim, o que eu faço com isso? E Deus provavelmente falou para ele, vai porque eu vou te abençoar. Deus falou alguma coisa com Jó. Porque ele olhou para a mulher dele e falou assim, vamos lá? Vamos ter neném? Vamos ter filhos? Vamos começar tudo de novo? Eu te ajudo. A gente compra uns leitinhos e nós vamos para frente. Deus deu a Jó uma visão para ele poder avançar naquilo que ele avançou. Porque agora ele vai ter tudo em dobro. Mas o que a Bíblia me resume aqui, é que entre a bênção e o que ele recebeu, teve um grande esforço. Teve um grande esforço. Teve uma grande dedicação desse homem para alcançar aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Eu queria que você entendesse isso. A bênção de Deus sobre a sua vida, você precisa receber ela, pegar e se esforçar por aquilo que Deus tem te dado. Você não pode abrir mão do que Deus te deu. E tem que se esforçar para que aquilo que Deus te deu avance sobre a sua vida.
Quanto tempo isso demorou? Nas minhas contas, mais de 10 anos. Teve que trabalhar muito, teve muitas dificuldades, teve que ir para o campo fazer muitas coisas para esses animaizinhos nascerem, para ele alcançar o que ele tinha que alcançar. Mas sabe o que eu aprendo aqui nessa história? 3 coisas lindas. Sabe o que eu vejo nessa história? Na história entre a bênção e o esforço que eu tenho que ter, 3 coisas muito lindas. A primeira é que há uma grande diferença entre o tempo que eu não conhecia Deus e o tempo que eu estou com Deus. Porque Jó já era crente quando Satanás atacou a vida dele. Jó já era temente a Deus quando Satanás atacou a vida dele. E Satanás não podia atingir a vida de Jó porque ele era do Senhor. Mas eu quero te dizer o seguinte, o Edson aqui não era como Jó. O Edson aqui vivia no mundo. Então eu fico imaginando o quanto Satanás me atacou quando eu não era do Senhor. O quanto o diabo fez na minha vida. Mas há uma grande diferença entre o tempo em que eu fui atacado pelo diabo e o tempo que eu tenho agora com o meu Deus. Há uma diferença enorme entre esses 2 tempos. E eu preciso entender que eu estou num novo tempo. Fale comigo, eu estou num novo tempo. Eu preciso entender que eu não estou mais naquele tempo onde o diabo fazia o que ele queria na minha vida. Agora eu tenho a bênção sobre a minha vida. E eu estou num novo tempo, no tempo de desfrutar dessa bênção e vê-la crescer na minha vida. As bênçãos do Senhor crescendo na minha vida e na minha geração. Infelizmente eu não vou ser tataravô, porque os filhos demoram para ter filhos. A gente casa muito tarde e os filhos demoram. Mas há uma grande diferença entre o tempo que eu não conheci o Senhor e o tempo que eu tenho com o Senhor agora. Você tem que entender que existe essa diferença. E você não pode viver aquele outro tempo. Você não pode ficar debaixo daquele tempo de perdas, de ataque, de roubos. Você não pode viver aquele tempo em que o diabo controlava a tua vida e tirava, mexia com a sua família, mexia com as suas finanças, mexia com a tua saúde. Aquele era o tempo que eu não conhecia Jesus, porque agora eu estou no tempo de conhecer Jesus. E quando eu estou nesse tempo, as coisas são bem diferentes. Eu vivo um novo tempo, eu vivo uma nova estação. E eu me dedico nessa estação. Eu me esforço nessa estação. Jesus diz assim, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Sabe, eu gosto muito, aliás, a pastora Simone, que está trabalhando comigo já, pelo menos quase 30 anos, nem sei quantos anos que ela já tem, pergunta para ela quantos anos que ela tem, você vai saber quantos anos que ela está trabalhando comigo. Mas tem um versículo que eu falo o tempo inteiro, falava, né? Agora não preciso falar mais porque ela já aprendeu. João 5,17, Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, se eu tenho uma bênção sobre a minha vida, se eu tenho uma bênção sobre a minha cabeça, eu preciso trabalhar essa bênção. Não adianta achar que vai cair do céu, não, que não vai. Não adianta achar que só porque Deus me abençoou, tudo vai prosperar na minha frente. Não adianta achar que só porque Deus está comigo, que as portas vão se abrir. Eu preciso ir para o campo, preciso pegar a ovelhinha, preciso ajudá-la a nascer. Algumas vão morrer na minha mão, outras não vão, outras vão parir normalmente, mas eu tenho que estar ali ajudando, fazendo, trabalhando. Tenho que ter um relacionamento com a minha esposa para poder ter filhos, para reconstruir minha família. Não adianta achar que as coisas vão acontecer naturalmente, eu tenho que me esforçar. Você sabe, olha, deixa eu dizer uma coisa, 2 coisas são diferentes. Uma coisa é ser vagabundo, que é horrível, né? Ser vagabundo é horrível, amém? Nem aguento ver vagabundo na minha frente. Mas tem uma outra palavra que é muito ruim, que é quase perto, que é preguiçoso. E me dá cólica esses negócios. Você sabe, Bruna, você sabe o que fala lá em Provérbios 6,6? Não é para você, porque você é uma mulher trabalhadora. Mas Provérbios 6,6 diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ver o que a formiga faz. Porque ela sabe quando vai chover, ela sai tudo do ninho na hora da toca lá na hora que vai chover, para pegar as folhinhas, porque sabe que o negócio vai ficar ruim. Vai trabalhar. E tem muito crente esperando que a sua vida mude, sua vida financeira mude, sua vida familiar mude.
sua saúde mude, olhando e falando assim, Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus já me abençoou. Não, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Se Deus me abençoou, agora eu vou fazer isso acontecer. É a parábola de Mateus capítulo 25, ali está falando dos dons, mas é a visão. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a um deu 1. E eu agora vou pegar esses talentos e vou multiplicar. E quando o Senhor voltar, Ele vai falar assim, muito bom, é um servo bom e fiel. Você multiplicou o que eu te dei. Você fez alguma coisa com o que eu te dei. Então eu preciso entender que entre a bênção da minha vida, a bênção que está sobre a minha cabeça, eu preciso me esforçar para que isso avance. Eu preciso me dedicar naquilo que Deus me deu. Deus me chamou para ser um pastor, então estude. Deus me chamou para ser um líder, então estude. Deus me chamou para ser um empresário, então se capacite para ser um empresário. Deus me chamou para ser pai, então aprenda a ser pai, invista na sua vida para ser um pai. Para ser mãe, para saber o que é uma mãe. Nós temos hoje um monte de gente tendo filhos como adolescentes, como cabeça de criança, que não tem responsabilidade nenhuma, e as crianças estão sofrendo, e assim vem uma geração deformada. Eu preciso me esforçar, se a bênção está sobre mim, eu preciso me esforçar e fazer essa bênção agora acontecer, porque Deus já me deu. Deus falou assim para Paulo, eu vou te usar. Aí Paulo olhou e falou assim, verdade? Verdade, vou te usar. E Paulo falou, glória a Deus, Senhor, então pode usar teu servo. Aí o Espírito Santo fala para ele assim, atravessa a Macedônia. Tá bom, Senhor, vou atravessar a Macedônia. Mas Senhor, tá bom, Senhor, eu vou atravessar a Macedônia, mas deixa eu falar uma coisa, eu não sei se o senhor sabe, mas estou duro, hein? Não tenho dinheiro para pegar esse navio. O senhor não me abençoou? Não vai ser uma moeda do peixe? Alguém não vai chegar aqui e vai me dar umas barras de ouro? O senhor me abençoou? Não. Nada. Então eu vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou fazer umas tendas, vou ganhar meu dinheirinho, vou levantar a igreja para me dar oferta para fazer, porque eu vou fazer a tua obra. Isso vai me custar, mas eu vou fazer a obra. Agora, quantas pessoas param no meio do caminho dizendo assim, Deus me abençoou, mas aí para porque fala assim, mas eu não vejo nada acontecer na minha vida. Meu irmão, não vai acontecer nada na sua vida se você não fizer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Se a bênção já está sobre a sua vida, agora caminha, porque agora é que o Senhor vai fazer a parte dele em você conforme você caminha. O justo vive pela fé, o justo anda, e fé é movimento, fé é a certeza das coisas que se esperam. Foi assim esses 24 anos aqui, assim, vamos fazer, mas não tem dinheiro, vamos fazer pizza. Mas ninguém aguenta mais pizza, vamos fazer lanche agora. E feijoada, e a rondelli. Aí as pessoas entram aqui, quem não nos conhece, olha aqui e fala assim, nossa, que lugar lindo, só deve ter rico aqui. Glória a Deus, Senhor. Nós somos ricos no nosso coração de fazer as coisas para Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo dessa história de Jó, é que a minha história ela é diferente de quando eu não tinha Deus. A minha história agora com Jesus ela é diferente. A outra coisa que eu aprendo, fale comigo, o diabo nunca vai vencer sobre a nossa vida. Fale novamente, o diabo nunca vai vencer sobre a nossa vida. Ele só vai vencer sobre a sua vida se você deixar. Aquilo que o diabo fez na vida de Jó, Deus fez muito maior, fez muito mais. Então deixa eu te falar uma coisa, se o diabo criou cicatrizes no seu coração, se o diabo te envergonhou, se o diabo criou situações de rejeição na sua vida,
Se você tem marcas que você olha e fala assim, puxa, mas isso aconteceu na minha vida, na minha história, olha o que o diabo fez na minha história. Eu quero te dizer uma coisa, ele nunca vai vencer isso. Agora entenda, Deus pode fazer com que tudo isso que você viveu se torne algo grandioso para a glória dEle, pode ser um testemunho para a glória dEle, e você exaltar o nome de Jesus por meio de tudo que você já passou. Eu toda hora escuto o testemunho de algum irmão que passou por alguma coisa muito ruim e fala assim, vai chegar o momento que eu vou dar o testemunho disso. Vai chegar o momento que eu ainda vou falar sobre isso, porque está naquele processo de cura do coração ainda, de libertação, eu entendo isso, é normal, faz parte, mas vai chegar um momento em que você vai olhar e vai falar assim, o Senhor me abençoou e minha história mudou, o diabo me machucou lá atrás, mas a minha história mudou, e ele não venceu, e agora o Senhor me abençoou, e agora eu estou vendo o resultado disso, como aconteceu com Jó. Mas tem uma terceira coisa que eu acho muito legal, muito linda. Se Deus me deu a bênção, Ele vai me dar uma visão, porque como é que eu sei que Ele me abençoou? Ele me abençoou me dando uma visão, e agora que eu tenho aquela visão, eu preciso avançar sobre ela, eu preciso me esforçar. Versículo 16, depois disto viveu Jó 140 anos, sabe, eu olho e falo assim, puxa, como Deus faz as coisas sempre debaixo de um propósito, não é verdade? Sempre Ele faz as coisas debaixo de um propósito, todas as coisas Ele faz debaixo de um propósito. Deu para Jó a condição de viver 140 anos a mais, ele já tinha mais ou menos 70, vamos imaginar? Então ele, se foi 70, faz as contas aí com quantos anos Jó morreu, 210 anos. Você sabe que Jó está na época, está no período dos patriarcas, né? Está junto com os patriarcas ali, Abraão, Isaac. Abraão viveu 175 anos, Isaac 180 anos. Depois do livro de Jó, de Gênesis, você não vê mais ninguém vivendo mais do que 150 anos, 140 anos. Mas Deus deu para Jó o privilégio de viver e ver tudo aquilo que Deus tinha na vida dele. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, e nós precisamos aproveitar isso e glorificar a Deus com aquilo que Ele vai fazer. Mas eu preciso me esforçar. Fale comigo, a bênção está sobre a minha vida, e eu me esforçarei para vê-la. Eu vou me esforçar para ver essa bênção. Amém? Eu casei e, puxa, estou tão feliz porque o Senhor me abençoou com esse casamento. Então agora veja essa bênção crescendo no seu casamento, para fazer do seu casamento uma família abençoada, com uma geração abençoada, porque a bênção tem que acontecer na sua vida e depende de você, porque Deus já te deu a bênção. Mas agora você tem que se esforçar. Agora você tem que ir para o campo de madrugada, tem que levantar, ajoelhar, orar, tem que ver parir a ovelhinha, tem que se esforçar, tem que cuidar das crianças, porque vai chegar o tempo de você desfrutar de tudo isso. Fala comigo, desfrutar de tudo isso. Olha, depois que Jó teve os 10 filhos, as 14 mil ovelhas, os 7 mil camelos e tudo mais que ele teve, depois disso o Senhor falou assim, agora você vai desfrutar disso, e eu vou te dar só mais 140 anos para isso. Eu pedia para viver até os 100, já estou pedindo 110, 120 agora, estou brincando. Então aprende, a bênção está sobre mim, eu vou trabalhar para que ela se manifeste, e vou desfrutar disso. Tem uma frase que eu uso aqui, agora nós estávamos na escola, desde o ano passado na escola, nós fomos contratar os professores, os novos, e eu falei assim para os professores novos, tem uma coisa que eu falo aqui na igreja, desde que nós começamos a Resgate, existe o tempo de plantar a vinha,
dá trabalho, regar, matar os bichinhos e fazer a vinha crescer. Tem o tempo de colher a uva, tem o tempo de esmagar a uva, mas também tem o tempo de tomar o suco da uva. Eu falo isso para as pessoas sempre que estão do meu lado. Existe o tempo de trabalhar para a bênção acontecer, mas existe também o tempo de eu desfrutar disso. Como é que você quer que seja a sua aposentadoria? Uma desgraça? Como é que você quer que seja a sua velhice? Como é que você planeja a tua velhice? Na bênção de Deus ou na sentença dos homens ou esperando que a coisa melhore? Você vai esperar esse mundo melhorar? Leia a Bíblia. Você vai esperar as coisas melhorarem? Leia a Bíblia. Nós vimos aqui o nosso irmão Sandro, que trabalha na Bolsa de Valores de São Paulo, dizendo aqui, nós, falando de mim, né? Nós aqui, os mais velhos, ainda vamos ter a nossa aposentadoria. Essa moçada aí que tem 30 anos, 25 anos, esqueça, vocês não vão ter aposentadoria nunca. Daqui 10, 15 anos não vai existir mais aposentadoria no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que ainda dá aposentadoria. Bom, a bênção está sobre a sua vida? Fale comigo, a bênção está sobre a minha vida. Tá, você que é jovem, como que você vai fazer para que a bênção se manifeste na tua vida? Você vai abrir um negócio? Vai começar a aplicar dinheiro? Vai ver como é que faz as coisas prosperarem na terra? Ou você vai ficar esperando e vivendo, ó céus, ó vida, nada dá certo? A bênção está sobre a minha vida, e agora eu vou caminhar para que ela se manifeste sobre a minha vida. E vou caminhar, e olha só, vou ver ela se manifestar, e vou desfrutar. Fale comigo, a bênção está sobre a minha vida, e eu vou me esforçar para que ela se manifeste na minha vida. Feche a sua Bíblia. Culto de quinta-feira é um tempo de você agora meditar e receber disso. Apóstolo, eu nem sei, que bênção que você está falando que está sobre a minha vida? Bom, você não casou? Você não tem filhos? Você não está trabalhando? Veja aí as bênçãos que Deus já te deu. Você não fez uma faculdade? Já fez? Está entrando na faculdade? Veja as bênçãos que Deus te deu. Você já é pai? Já é avô? Veja as bênçãos que Deus te deu. Multiplique-as. Esforce-se para que elas se manifestem na sua vida. Não fica sentado assistindo esse mundo passar. Não fica deixando a vida te levar. Nós somos cristãos. Nós temos objetivos e alvos. Escute, os anjos foram para uma assembleia no céu para dar um relatório lá, e o diabo entrou lá no meio. Nós nos reunimos aqui para nós termos uma direção de Deus, para que Deus nos dê uma direção. Por isso que nós nos reunimos como igreja, para recebermos do Espírito de Deus direções. Ele continua fazendo as suas assembleias com os seus filhos, mas Satanás continua entrando no meio dessas assembleias e enganando a muitos, porque ele se passa como um anjo, e Paulo diz que ele se faça como anjo para enganar até, se for possível, os eleitos de Deus. Então entenda, como cristãos, nós precisamos ver a visão que Deus nos deu e caminhar nessa visão. O que é que Deus me deu? Eu não abro mão do que Deus me deu. Eu vou avançar nisso. E aí a bênção vai se manifestando, vai crescendo sobre você. Aí Ele vai acrescentando. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Se você inverter isso, você vai ficar doido.
Fechou sua Bíblia? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Você não veio nessa reunião hoje por acaso. O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Estamos à véspera da festa de Natal. Muita gente já está viajando, outros estão trabalhando, e você pôde vir aqui. E você está aqui nesse lugar santo, ungido. A unção está nesse lugar. E a unção está aqui para você. A unção, o Espírito de Deus está aqui por você. E se você já nasceu de novo, a unção está aqui em você. E o Senhor quer se manifestar nesta noite e te fazer enxergar que não importa se a peste aumente ou diminua, se o mundo avança, se o dólar sobe, se o prefeito faz, se não faz, não interessa. Interessa quem eu sou e a unção que está sobre a minha vida, a palavra que Deus me deu. Quando nós começamos esse ministério, o Espírito Santo disse assim para mim, não com essas palavras, eu tenho que ler as palavras, eu escrevi essas palavras, mas o Espírito Santo disse assim para mim, quando as pessoas duvidarem daquilo que do que eu te mostrei, Deus falou isso para mim, não com essas palavras, quando as pessoas duvidarem do que eu te mostrei, avance, porque elas não viram o que eu te mostrei. E nesses 24 anos eu tenho andado segundo aquilo que Deus tem me mostrado, com muito esforço, muitas vezes cansado, às vezes com choro, às vezes com suor, às vezes sujo, que às vezes eu me olho e falo, meu Senhor, mas depois que eu tomo um bom banho, depois que eu vejo a coisa terminada, eu falo, a bênção está avançando, a bênção que está sobre mim está crescendo. Tem que ser assim sobre a sua vida. Você faz parte desse ministério, você faz parte dessa vida, você está debaixo dessa autoridade, debaixo desse mover, debaixo desta unção. Deus não está preocupado com pedras, Deus está preocupado com a nossa vida, mas Ele usa as pedras para nos servir como modelo daquilo que nós temos que caminhar. Como a gente já aprendeu, né? Vendo em alguns posts, você está cansado? Então senta e descansa, levanta depois que descansar e avança, mas nunca desista. Nunca desista do que Deus te deu. Quando você estiver cansado, sente e descanse, mas nunca desista do que Deus te deu, porque só tem um que entra no meio da nossa assembleia, que quer que você desista. Este é Satanás, é o diabo que quer que você desista, porque assim ele vai comer toda a tua geração. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que andam para frente. Então eu recebi a bênção, assim como Isaac, se eu tiver que cavar poços, eu vou cavar poços, e se o inimigo entulhar, eu vou abrir outros poços, mas eu vou cavar, até que a água saia, como Davi, é ali Senhor, aquela cidade é a minha terra que eu tenho que conquistar, então eu vou subir a terra dos Jebuseus e vou tomar posse de Jerusalém. Assim como Paulo, o Senhor quer que eu faça 3 viagens missionárias, sem ter dinheiro, eu vou arrumar o dinheiro para fazer, mas eu vou fazer as viagens missionárias que o Senhor quer. Eu não vou arrumar desculpa, Senhor, eu não consegui fazer as viagens porque eu não arrumei dinheiro. Não, eu vou arrumar o dinheiro para fazer o que o Senhor quer. Porque quando eu amo uma coisa, eu me esforço por aquilo que eu amo.
Quando meu coração está numa coisa, eu me dedico por aquilo que meu coração está. E se meu coração e minha vida está nas coisas de Deus, eu vou me dedicar e vou me esforçar pelas coisas de Deus. Esta é a verdade. Fora disso tudo é mentira. Porque onde está o meu tesouro, ali estará o meu coração. Nesta noite eu te convido, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, a realinhar a tua vida. Estamos chegando no final do ano. A realinhar os teus sonhos. A realinhar o teu coração para aquilo que Deus te deu. E falar: Senhor, a bênção está sobre a minha cabeça e ela vai se multiplicar. Vamos ficar em pé? Vamos orar agora juntos. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Fique em pé. Amado Deus, nós estamos na Tua presença, nesse culto de adoração ao Teu nome, para Te glorificar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor deu a Tua vida por nós, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, e o Senhor se entregou por nós. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra, e Senhor, vimos como o Senhor abençoou o último estado de Jó. Senhor, nós viemos do mundo, e Satanás nos feriu no mundo, nos roubou, nos machucou, mas estamos em Cristo, somos novas criaturas, e a bênção está sobre a nossa vida. Então, Senhor, nós recebemos nesta noite a Tua palavra. O nosso último estado será melhor do que o primeiro. O Senhor abençoa a nossa vida, porque, Senhor, ela não é mais aquela, agora a nossa vida é no Senhor. Então o nosso último estado será muito melhor do que quando nós não Te conhecíamos. Nós não somos mais os mesmos. E seremos muito mais abençoados porque o Senhor está em nós. Deus, nós colocamos as nossas mãos diante do Senhor. Coloque as tuas mãos diante do Senhor. Abre as tuas mãos. Nós colocamos as nossas mãos diante do Senhor para dizermos que estamos dispostos a nos esforçarmos naquilo que precisarmos. Porque, como disse o Senhor trabalha até agora. O Senhor Deus trabalha até agora e nós trabalharemos também. Abençoa as obras das nossas mãos para que elas prosperem, Senhor. E que saia da nossa vida toda lamentação, tristeza, murmuração. Porque, Senhor, nós sabemos que nossas mãos são abençoadas. O nosso tempo é outro. Nossa vida é outra. Então, Senhor, multiplica aquilo que temos feito, multiplica os recursos que temos, multiplica o nosso trabalho, para que prospere aquilo que temos feito, que aqueles que trabalham aqui sejam vistos aonde trabalham, e as pessoas fiquem admiradas, assim como viram e ficaram admiradas com a vida de José, com a vida de Daniel, com a vida de Sadraque, com a vida, Deus, de todos aqueles que Te serviram. Assim também seja na nossa vida, que as nossas mãos abençoadas multipliquem o que está à nossa volta, e que as pessoas fiquem admiradas ao ver o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Assim seja também na vida dos empresários desta igreja, que sejam abençoados, que transbordem, que não fiquem com medo, ó Deus, dos desafios, ó Deus, que toda essa palavra maldita, é melhor eu ser empregado do que ser patrão, é melhor ser empregado porque eu tenho férias, é melhor ser empregado porque eu tenho 13º, que essa palavra maldita caia por terra, porque Deus, se Deus te levantou como empresário, é porque o Senhor te capacita para ser um pai de muitas pessoas. O Senhor te capacita para abençoar e alimentar muitas pessoas. O Senhor te capacita para ir além daquilo que outras pessoas vão. Então que você seja abençoado em nome de Jesus, e que se alargue agora as estacas da sua vida em nome de Jesus. Que se alarguem as estacas da sua vida,
em nome de Jesus. E que a bênção que está sobre a sua cabeça prospere sobre essa terra, em nome de Jesus. E que esta bênção você desfrute dela. Você desfrute dela. Fale para Deus. Você que trabalha, você que é esposa e teu marido trabalha, você que é jovem, você que é empresário, fale para Deus: Senhor, eu vou desfrutar de tudo que o Senhor tem me dado. Fale para o Pai. Você acredita nisso? Fale para o Pai: eu vou desfrutar disso, Senhor, porque vai ter o tempo de eu desfrutar. Ó Deus, eu tenho que trabalhar, mas vai ter o tempo de eu desfrutar, e eu vou desfrutar com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos, com a herança que o Senhor vai me dar. Eu vou desfrutar. E por último, eu fui ministrado pelo Espírito Santo de Deus para você abrir os seus olhos e você entender que na Assembleia dos Santos o diabo entra, enganando, se infiltrando. E entenda a revelação que eu vou te dar de Deus. Aquela reunião, se Satanás não tivesse entrado ali, talvez a história de Jó nunca tivesse acontecido desse jeito. Talvez Satanás já tenha entrado em alguma reunião da tua casa, da tua família, no teu casamento, no teu trabalho. Talvez Satanás já tenha entrado em alguma reunião da tua vida e tenha interferido ali como interferiu na história de Jó. E você agora precisa ter essa revelação. E você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa fazer isso parar. E você tem que dizer de onde você veio. E você vai sair daqui. Da onde você veio, saia daqui. Da onde ele veio? De uma legalidade, de um pecado? Da onde ele veio? Dos teus pais, dos teus avós? Da onde ele veio? Não interessa. Saia daqui. Saia daqui. Saia da minha vida, saia da minha família. Você não vai interferir na minha história em nome de Jesus. Então agora você levanta a sua mão direita de autoridade e fala: em nome de Jesus, todo espírito maligno que entrou no meio da minha família, da minha vida, eu não sei de onde você veio, mas você vai sair da minha vida, vai sair da minha família. Agora você sabe uma área que pode estar sendo atacada na sua vida, eu não sei qual é, financeira, é o marido, é teu pai, é teu irmão, qual é? Você agora fale aí, fale: saia da vida da minha família, saia da minha saúde, saia dos meus negócios, saia, pode mandar sair, mande sair, saia dos meus negócios, saia da minha saúde. Eu não sei de onde você veio, mas você vai sair, em nome de Jesus, você vai sair. E agora, com essa revelação, eu te abençoo, para você receber a oração aqui na frente, ou para você ir para a sua casa, eu vou te abençoar, e você vai continuar nessa revelação, porque ela está ativa na sua vida. E você vai chegar na sua casa e vai ver se teu filho está sendo influenciado por isso, você vai falar: eu não sei de onde você veio, demônio, mas você vai soltar meu filho. Se você amanhã trabalhando, você está olhando, está trabalhando, você sabe que a bênção está sobre você, e alguma coisa está interferindo ali para que você não cresça, mas diminua. Satanás, eu não sei de onde você veio, mas você vai sair daqui. Vai sair daqui. Porque a bênção está sobre mim. E você não vai tratar minha vida como você tratava antes. Agora eu estou com Cristo, é outro tempo. Amém? Então eu te abençoo em nome daquele que está nos céus, aquele que tem os seus anjos à sua volta, querubins e serafins, que dá ordens aos seus anjos, inclusive para encher esse lugar, para nos guardar e nos acompanhar. Aquele que está sentado no trono, ao nosso Deus, ao Deus sublime, invisível, mas real, cheio de glória e majestade, que enviou seu Filho por nós, para morrer por nós e nos redimir, nos remir e nos levar para perto dele. Ao Deus eterno, a Jesus, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Eu te abençoo para que esses dias sejam dias maravilhosos e que sejam dias de
manifestação da bênção que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus.